disciplina Poder de Polícia na fiscalização da atividade econômica, uma das disciplinas do programa de pós-graduação em Direito da Universidade 9 de Julho, possui tanto o mestrado como o doutorado em andamento, e hoje nós temos um momento especial com a importante temática do estudo da legislação concorrencial brasileira. Vamos ver como na legislação e na prática antitrust brasileira nós temos avançado no combate aos cartéis. E para isso não poderíamos contar com pessoa de maior destaque que não a professora Ana Paula Martinez, advogada reconhecida mundialmente. Recentemente, ela foi, num ranking britânico, tida como a advogada de maior destaque na sua área de atuação, né, considerada, então, melhor advogada do mundo nesse segmento. Fez a sua carreira como mestre, doutora, e também concluiu a graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fez um LLM em Harvard, tem um acervo acadêmico muito impressionante, é professora do INSPER e teve experiência nessa atuação profissional também na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Então também atuou com a prática administrativa antitrust. Então por isso o nosso interesse em ouvi-la, uma vez que esse ramo de atuação, né, é um espaço em que o poder de polícia da administração pública se dá de maneira bastante relevante, com uma legislação que nós podemos considerar mais inovadora, que trouxe para a prática brasileira institutos típicos do sistema anglo-saxônico e que foram adaptados, né, à nossa realidade de origem romano-germânica, né, viabilizando acordos de leniência, né, situações, então, premiais para viabilizar o atendimento do interesse público. Então, todas essas questões fazem com que a temática seja de grande interesse, né. Na nossa disciplina, nós temos estudado tanto os fenômenos mais tradicionais, né, do poder de polícia na administração pública, como uma dimensão essencial, né, do poder público, e temos avaliado também com especial interesse essas situações decorrentes de legislação mais recente, como é o caso do que estamos aqui hoje analisando, né, com base no direito concorrencial, assim como teremos também a oportunidade de abordar em próximas aulas os impactos da lei anticorrupção, né, que também afeta a dinâmica das empresas e permite fiscalização e aplicação de sanções pela administração pública com base nesse novo estatuto normativo. Então, por esse motivo, né, nós tivemos no semestre passado, para essa abordagem sobre a legislação e a prática antitrust, a participação como professor externo convidado, o professor Gessner Oliveira, da FGV, que foi presidente do CAD, e este semestre contamos com a participação que será brilhante, eu tenho certeza, só de vislumbrarmos aqui o roteiro, né, que ela já preparou para compartilhar conosco, já temos certeza de que será uma aula marcante, memorável, e que estamos, então, ansiosos para poder assistir. Então, eu quero agradecer muito à professora Ana Paula por essa oportunidade e que seja apenas a primeira da nossa interação nessa área tão relevante, tão importante para a sociedade, né? Nós temos muitos cartéis atuando, prejudicando consumidores, superfaturando preços na relação com o poder público, então nós precisamos de efetividade na aplicação da legislação antitrust no nosso país. E a professora Ana Paula, eu não posso esquecer de mencionar, ela possui também uma publicação que é referência no combate a cartéis no nosso país. Felizmente eu tenho essa obra na minha biblioteca, agradeço pelos ensinamentos compartilhados nela, que são sempre muito úteis. Então quero cumprimentá-la pela trajetória, pela dedicação ao tema, uma alegria estar conosco, a palavra é toda sua, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigada, professor Gustavo, pela generosíssima apresentação, é um prazer estar aqui, sabe que eu admiro muito o seu trabalho, sua história também,
E, enfim, vai ser um prazer poder compartilhar um pouco sobre o que eu vivenciei no passado, quando eu estive no governo, e a minha experiência hoje atuando como advogada na área de defesa da concorrência. A ideia hoje é a gente passar, primeiro, por uma visão mais geral, para entender a lógica do sistema de repressão administrativa, inclusive também um pouco penal, né, que no Brasil a parte antitruste também tem uma repressão penal e uma interface do sistema administrativo e penal, e foi sobre isso a minha dissertação a minha tese de doutorado, que me levou a esse livro que o professor Gustavo comentou. Depois a gente vai entrar no controle de condutas, que pega tanto a parte de cartéis, quanto abuso de poder de mercado, e passar também um pouco sobre o controle de estruturas, que pode passar mais desapercebido quando a gente fala de poder de polícia na fiscalização da atividade econômica, mas é super importante para a gente compreender qual que é a extensão das competências do CAD e como a comunidade empresarial pode ser afetada por isso. Eu vou me guiar por slides e depois a gente pode, obviamente, abrir para uma discussão. Então, umas reflexões de caráter mais geral, né? Quando a gente pensa em dissuasão, qual que é a combinação normativa que vai incrementar o bem-estar social? E qual que é a combinação de sanções, né? E aí a gente pode pegar só uma sanção administrativa, uma sanção só penal, administrativo e penal, também tem a parte da responsabilização civil, que cumpre um importante papel crescente no país, no que diz respeito à responsabilização por práticas anticompetitivas. Nos Estados Unidos é ainda muito mais importante que no Brasil, inclusive mais importante do que a repressão penal é o valor pago por indenização por danos causados por cartéis, e lá tem uma previsão de treble damages, 3 vezes o valor do dano. Então, numa caixinha a gente tem sanções esperadas, quando a gente pensa em dissuasão, numa outra caixinha a gente tem probabilidade de detecção. Então, não adianta nada a gente ter pena de morte, se a gente sabe que aquela pena de morte nunca é implementada. Por outro lado, se o Estado está muito vigilante, consegue detectar tudo, mas a multa é pagar R$3, as pessoas provavelmente não vão se importar. E aqui eu estou dizendo do ponto de vista econômico e não do ponto de vista moral. Então, o Estado precisa encontrar essa combinação ótima entre um nível de sanções e qual que é a probabilidade de detecção, né? Quanto que ele gasta dos seus recursos escassos para investir na identificação daquelas condutas ilícitas, e a comunidade empresarial, seja na perspectiva da pessoa física, o executivo, ou dessa entidade que é um feixe de relações jurídicas, que é a empresa, ela vai sempre considerar quais são os benefícios esperados com aquela conduta. Eu vou lucrar mais, qual que é o sobrepreço que eu posso cobrar se eu participar de um acordo ilícito, por exemplo, o cartel, menos essa probabilidade de detecção multiplicado pela sanção esperada. Então, essa conta matemática, que, claro, ela não é feita no papel, mas ela é considerada de uma forma mais grosseira pela comunidade empresarial, eles levam tudo isso em conta para resolver se envolver ou não em condutas ilícitas quando a gente está falando de matéria econômica. Claro que essa lógica aqui não vai se aplicar para crimes passionais, né? Então, você não tem esse sujeito racional. Mas a gente sempre parte da premissa de que as empresas são entes racionais, e elas levam em consideração as sanções esperadas e qual que é a probabilidade daquela conduta ser detectada para concluir se eles vão ou não se engajar em condutas anticompetitivas. Então, quando eu parei para estudar isso, a minha conclusão foi que as empresas, elas, obviamente, como eu disse, as empresas são um artifício jurídico para reunir contratos com fornecedores, contratos com trabalhadores, contratos com clientes, e por trás desse feixe de relações jurídicas você tem executivos, pessoas físicas tomando as decisões.
se as consequências de um ato ilícito recaírem somente para as empresas, muito provavelmente aquele executivo vai decidir num benefício de curto prazo, porque ele vai ter resultados maiores, bônus maiores, se engajar em condutas anticompetitivas, né, colocar a empresa nessa posição de participar de condutas anticompetitivas, porque se e quando a autoridade antitruste detectar aquela conduta, seja diretamente, seja por meio de um acordo de leniência, como o professor Gustavo falou, provavelmente ele já vai estar fora daquela empresa. Então, ele consegue coletar os benefícios e as consequências daquele ato vão ser sofridas 10, 20 anos depois. E quando eu falo 10, 20 anos depois, é literalmente 10, 20 anos depois. A maioria dos casos demora 5, 10 anos para bater, para ser instaurado um processo administrativo, e não raramente os processos do CAD demoram 8, 10, 12 anos, até às vezes 20 anos, casos mais extremos. Eu diria que, como média, os casos mais complexos demoram, de processos administrativos, demoram 8 anos para serem concluídos. Muitos desses casos têm representados estrangeiros, então tem toda uma questão processual de como citar esses entes no exterior. O CAD, ele vai atrás tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Não raramente a gente tem um polo passivo enorme, 30, 40, 50 pessoas no polo passivo, até 100 nos casos de revenda de combustíveis. Cada pessoa pode listar 3 testemunhas. Então, na minha época de governo, a gente às vezes lidava com processos cuja instrução era muito difícil, a gente tinha que ir quebrando esses processos, criando processos filhotes, para poder, pelo menos em um processo principal, conseguir levar ele até o final. Enfim, tudo isso para dizer que os processos são longos, então demora muito tempo para a autoridade finalmente impor uma sanção, e se a gente só mirar a empresa, provavelmente a decisão do executivo e de novo, aqui eu não estou trazendo a parte de moral, mas a parte mais econômica, a decisão dele vai ser se envolver na conduta anticompetitiva, porque pode dar lugar, provavelmente dará lugar a resultados supracompetitivos. E é por isso que na minha tese, claro, estou super simplificando aqui, na minha tese eu chego à conclusão que precisa chegar, só um segundinho, tem um telefone aqui, que precisa, a autoridade precisa, espera só um segundo, bom, pronto, que a autoridade precisa também alcançar a pessoa física. Valeria só as sanções típicas administrativas voltadas para a pessoa física, e aí tipicamente no âmbito do CAD são multas, em outros âmbitos, como em mercado de capitais, poderia ser inclusive a inabilitação. Mas também eu exploro isso na minha tese e concluo que multas, elas são facilmente transferíveis para a pessoa jurídica, e a gente vivencia isso no antitruste. Tem outras jurisdições, como é a Colômbia, que tem previsões legais dizendo que a empresa não pode pagar, né, se responsabilizar pela sanção aplicada à pessoa física. E teve um caso também com base nesse dispositivo, que foi o cartel dos papéis, das fraldas, o cartel das fraldas pelos Pañales, que eles identificaram que a empresa pagou por fora a multa por os executivos e multou essa empresa e os executivos. Monitoramento super difícil, é muito difícil monitorar. A gente sabe de casos em que você consegue, inclusive, uma justificativa formal para fazer com que a empresa pague para esses executivos, então depois eles saem, ingressam com uma ação trabalhista, esse valor é pago via ação trabalhista, então tem muitos meios de fraudar um dispositivo assim. Então eu sou muito descrente em relação a você considerar multa para a pessoa física suficientemente dissuasória. Inabilitação tem esse mesmo problema da sanção tardar muito para ser aplicado, o CAD tipicamente não aplica isso, mas isso é aplicado em mercado de capitais, e na minha tese eu fiz uma pesquisa de qual que é quanto tempo e qual que é o percentual de executivos que enfrentam essa sanção, qual que é a idade média de um executivo, de um alto executivo que seria penalizado por essa pena de inabilitação. Isso daria, e era naquela época mais ou menos 50 anos, e eu chego também à conclusão de que não é dissuasório o suficiente, não atinge o número suficientemente importante de pessoas que estão à frente das empresas. E eu vou explorando outras alternativas de sanção e chego à conclusão que a única pena verdadeiramente dissuasória é a pena privativa de liberdade, que no Brasil a gente tem essa combinação no mundo antitruste,
tem pena privativa de liberdade, a Lei 8137, a Lei 8666, que é específica para licitações, e uma aplicação por parte do CAD, e aí até eu acho que é um problema, de incluir no polo passivo tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Não vale, acho que a gente não é o foco da aula aqui, mas tem uma discussão de bis in idem, né? Quanto que aquela mesma pessoa física que enfrenta o processo pelos mesmos fatos no âmbito penal e no âmbito do administrativo poderia alegar o bis in idem. Bom, tem diferentes modelos no mundo, eu comentei que no Brasil a gente tem o sistema penal e administrativo, nos Estados Unidos o sistema é só penal pelo Departamento de Justiça, mas é voltado tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, com um peso maior para as pessoas físicas. Então, claro que o DOJ aplica multas bilionárias ano contra ano, considerando essa evolução em anos recentes. Mas a Comissão Europeia, se a gente comparar o valor das multas aplicadas, aplica multas muito mais significativas. Por quê? A forma como interpreto, tá? No nível comunitário, a Comissão Europeia não pode aplicar sanções para indivíduos, eles podem apenas emitir diretivas direcionando os Estados-membros a emitirem legislação para punir a pessoa física. Mas no âmbito da Comissão Europeia, eles não podem aplicar sanção para as pessoas físicas. Então, resta para a Comissão Europeia sancionar as pessoas jurídicas. Então, nisso, eles vão lá e aplicam sanções muito, muito pesadas. E essas sanções que a gente vê aí, por exemplo, em 2016, 3 bilhões de euros aplicados, 2019, 1,5 bilhão, a revisão judicial disso é muito rápida, em média 3 a 5 anos, e o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias confirma mais do que 90% desses valores de multa. Então, é um enforcement muito significativo, e os valores que vocês enxergam aqui são os valores que as empresas, de fato, precisam pagar. Aí a gente volta para aquela discussão em que medida isso é socialmente desejável, se é eficiente do ponto de vista social, porque, no final das contas, as empresas vão repassar isso para os clientes para pagar essas multas. Então, chegou lá a conta para pagar. Eventualmente, ele não vai poder dar mais desconto, linha de desconto para os produtos, vai deixar de pagar fornecedor, né? Não era limitado para o antitruste, mas pensem em Lava Jato, né? Quando chegou aquela onda de sanções, múltiplas autoridades aplicando sanções, muitas empresas não conseguiram mais pagar os empregados, demitiram empregados, não conseguiram mais pagar fornecedores. A gente viu isso muito no Rio de Janeiro, né, que tinha as empresas que viviam ali em volta da Petrobras. Então, sanções severas voltadas só para a empresa podem ter custos sociais que são transmitidos da empresa para os outros entes com os quais eles se relacionam, voltando sempre ao conceito de que empresa é um feixe de relações jurídicas, é um feixe de contratos. Aqui só para vocês visualizarem, né, o que acontece nos Estados Unidos, indivíduos, mais ou menos 15 indivíduos sendo denunciados por ano por prática de cartel. A grande maioria deles, 90%, faz plea agreements, então concordam, chegam a um acordo com o DOJ em relação à pena. Cartel nos Estados Unidos vai para júri, então sempre um resultado muito incerto em relação à decisão final. Então as pessoas preferem fazer um acordo com o DOJ, cumprir uma pena de 13, 15 anos 15 meses de pena privativa de liberdade, para depois poderem seguir com a vida deles. Os Estados Unidos têm um enforcement muito severo em relação a cartéis, inclusive em relação a estrangeiros. Aqui um exemplo de um alerta vermelho, de um brasileiro colocado em alerta vermelho, não está mais lá, mas ficou por muito tempo, que era o senhor Gerson Veríssimo, cartel de compressores. Foi uma investigação que eu estava no governo na época, a gente fez uma busca e apreensão conjunta, então no mesmo momento empresas foram alvos de busca e apreensão no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, em 3 localidades. Teve persecução penal nos Estados Unidos e alguns brasileiros disseram, não, eu não quero cooperar com você, eu vou tomar o custo do processo, né? Tente aplicar a sua lei contra mim, eu vou ficar aqui no Brasil. Foi uma opção desse senhor, mas, claro, o custo disso ele está num alerta vermelho e, na prática, imagino que ele não tenha saído do Brasil.
E aqui está o tempo médio de prisão nesses acordos feitos com executivos pelo DOJ. Então, vocês podem perceber que os Estados Unidos têm essa repressão penal a condutas anticompetitivas, atacando tanto pessoas, quanto indivíduos, quanto empresas, mas com um foco maior nos indivíduos. E o Yates Memo, o professor Gustavo comentou que uma das próximas aulas vai cobrir a parte de corrupção, foi um memo voltado para o FCPA, então, óbvio, cobrindo, mas foi emitido pela Criminal Division do DOJ, mas que também serve para o antitruste. Basicamente, o que eles falam aqui é um documento de 2015 que é bem fundacional. Eles falam, a gente quer ir atrás dos executivos, os indivíduos. Empresa é importante, mas quem toma decisão em nome das empresas são os indivíduos e eles estão no centro da nossa persecução. Bom, a Autoridade de Concorrência do Reino Unido fez, já há alguns anos, em 2007, uma pesquisa. Eles contrataram uma pesquisa que a Deloitte fez e perguntou para os advogados e para os executivos qual que era a percepção deles em relação à importância das sanções, né? Quando a gente trata de ilícitos antitruste, o que é mais importante? E eu acho curioso aqui a diferença de percepção quando a gente coloca o advogado e o executivo. Claro, quando a gente trata de pena privativa de liberdade, todo mundo concorda que é o mais importante. Nossa, coloca, vai ter pena de prisão, desde que isso seja minimamente aplicado, isso aumenta muito o custo da decisão de você participar na conduta ilícita. Mas depois da pena privativa de liberdade, aí tem uma diferença grande. Os advogados falam que depois é importante multa, a desqualificação dos executivos, propaganda adversa e ações de indenização, né, ação de reparação civil. E as empresas estão sempre primeiro pensando nas sanções de caráter mais individual, então prisão, desqualificação, propaganda adversa para eles, e depois vem as sanções pecuniárias, que de uma forma ou de outra elas serão cobertas pelas empresas tipicamente, que são as multas e os valores pagos a título de reparação civil. Então, isso também eu explorei muito na minha tese, em que medida multas muito altas são ineficientes do ponto de vista social. Então, sempre lembrando que no final das contas a gente tem, eu sei que no grupo de alunos hoje a gente tem vários que são juízes ou que estão no Ministério Público. Eu vi o professor De Grandes chegando, grande parceiro, o Rodrigo, da minha época de governo também. Então, acho que é muito importante ter essa consciência de em que medida as sanções que são aplicadas para a empresa, se forem para além do nível ótimo, em vez de contribuírem com o incremento de bem-estar social, na verdade, reduzirem e serem ineficientes, né? Muitas vezes a gente vê pedidos de Ministério Público pedindo o fechamento da empresa, enfim, acho que isso precisa ter uma reflexão muito grande antes disso ser colocado no papel. No Brasil, antes da gente avançar sobre teoria e prática antitruste, o que é o CAD, né? O CAD na nova lei, então tem a lei 12.529, que foi aprovada em novembro de 2011, entrou em vigor em maio de 2012, foi uma lei que ficou gestando no Congresso por muitos anos, desde a minha época, aliás, a gestão anterior a minha apresentou esse projeto de lei, a gente tentou fazer com que esse projeto de lei passasse, a gente não conseguiu, e foi a gestão seguinte que conseguiu fazer com que ela fosse aprovada. Eu fiquei no governo de 2007 a 2010, ainda na época da Secretaria de Direito Econômico, então a gente fazia parte da administração pública direta, que tem as suas vantagens e cuidava do lado mais investigativo de condutas anticompetitivas e tinha uma facilidade de contar com a cooperação da Polícia Federal, dos Ministérios Públicos, inclusive também das polícias civis, né, porque a gente estava na estrutura dentro do Ministério da Justiça, acho que era mais fácil. E hoje, o que é essa parte investigativa com a nova lei passou para dentro do CAD, do tribunal, então a gente tem um tribunal que julga os atos de concentração, as fusões e aquisições que são reprovadas ou são objeto de restrições, e também o tribunal julga todos os processos administrativos. Então, tudo que resulta em uma sanção ou uma restrição, quando a gente fala de controle estrutural, vai ser julgado
pelo Tribunal do CAD, que é um órgão composto por 6 conselheiros, ou homens e mulheres, e um presidente. Então, são 7 membros. E, para além disso, a gente tem um Departamento de Estudos Econômicos, que foi um órgão criado por essa nova lei, e a Superintendência Geral do CAD, que cumpre esse papel do que era antes o Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico. Hoje, então, está tudo dentro do CAD, dessa autarquia, faz parte da administração pública indireta, que acaba tem benefícios e custos desse modelo de ficar totalmente isolado. Trouxe alguns casos para vocês, só para a gente poder visualizar qual que é o papel do CAD e qual que é o perfil de casos que o CAD cuida. Então, essa foi a primeira operação em que eu pude participar do cumprimento de mandados de busca e apreensão, isso era maio de 2007. Tinha um cartel em João Pessoa, foi uma investigação feita em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Civil, o Ministério Público também, e o preço era R$ 2,74, daí o nome da operação, Pax 274, por vários meses o preço era igual ali entre todos os revendedores de combustível, e então deflagrada uma operação de busca e apreensão e de prisão temporária. Isso desestabiliza o cartel, e a partir de então o preço começa a cair. Fecha o ano mais ou menos por volta de R$ 2,40, e a gente fez na época o cálculo dessa diferença de preço pós e depois a deflagração da operação, porque muitas vezes, se você tem um acordo de cartel, qual que é o momento que esse acordo acaba? Às vezes não vai ser no final do processo, né, tipicamente em que o CAD pode condenar aquele processo, mesmo numa investigação penal, que tem uma decisão condenando a pena privativa de liberdade. Se o cartel está efetivamente em funcionamento, tipicamente, se você tem uma ação agressiva, como é uma busca e apreensão, cumprimento de mandados de prisão temporária ou preventiva, é nesse momento que o cartel se quebra. E a gente viu isso no caso aí de João Pessoa. Então, a gente multiplicou essa diferença de preços pelo volume vendido. E a gente pode ver também um aumento de volume vendido nesses meses pós-deflagração da operação, que quer dizer que tinha consumidores que estavam na franja, que não consumiam combustível àquele preço, ou que consumiam menos combustível do que eles gostariam, porque o preço estava mais alto. E isso deu 32 milhões de reais. Então, a gente vê que é uma transferência indireta de renda, né, do bolso do consumidor para o bolso do fornecedor, toda vez que você vai lá e abastece o seu veículo. Dois outros casos legais. Um caso era do sindicato de autoescolas de Campinas. Esse era um caso de 2007, 2008. A gente recebeu na SDE, na Secretaria de Direito Econômico da época, uma denúncia, uma representação indicando que o presidente do sindicato teria feito um estudo com todas as autoescolas da região, perguntando qual que era o custo deles, custo de aluguel, custo com os carros, custo com os professores, e aí ele gerou um estudo dizendo, olha, eu fiz um estudo aqui, para vocês poderem ter um retorno adequado, um lucro adequado, eu sugiro que vocês cobrem R$ 700 o pacote de aulas para você tirar a carteira de habilitação para carro. Então, nesse gráfico que eu coloco no slide, vocês podem ver, em dezembro de 2007, cada pontinho preto é uma autoescola. Tem uma dispersão muito grande de preço. Tem autoescola que cobra R$ 300 o pacote de aula, tem autoescola que cobra R$ 600 e várias ali no meio do caminho. E na hora que ele manda esse comunicado, em janeiro de 2008, fala, pessoal, isso aqui não é obrigatório, mas eu estou sugerindo fortemente que vocês, para lucrarem bem, passem a cobrar R$ 700. A dispersão diminui de forma significativa e o preço médio passa a ser R$ 720 para aquele mesmo pacote de aulas. A gente vai lá e adota uma medida preventiva. Como resultado dessa medida preventiva, algumas autoescolas passam a fugir daquele preço recomendado, mas ainda assim
o valor médio cobrado pelas autoescolas não voltou ao patamar anterior à conduta, mas vocês podem perceber uma diferença, uma dispersão muito maior dos preços e uma redução do valor por parte depois dessa ação da autoridade antitruste. E aí, um último caso que eu gostaria de comentar, que é muito significativo do ponto de vista de impacto, e aí vocês podem replicar isso para outros setores e entenderem a importância e a relevância do papel do CAD nesse controle da atividade econômica, tem a ver com os leilões de concessão das usinas hidrelétricas do Rio Madeira. Então, em 2007, foram feitos 2 leilões de concessão, Santo Antônio e Jirau. A Odebrecht, uma das participantes desses leilões, fez acordos de exclusividade com todos os fornecedores de turbinas e geradores com base no Brasil, e turbinas e geradores respondem por 30% do custo de construção de uma hidrelétrica, e a nossa conclusão foi que, como resultado daquela ação, outros concorrentes no Brasil não seriam capazes de apresentar preços competitivos, porque eles teriam que trazer essas turbinas e geradores da China, não teriam acesso a linhas de financiamento do BNDES, enfim, os concorrentes estavam numa posição muito difícil de apresentar um lance competitivo. A gente adotou uma medida preventiva que foi muito questionada pelo Odebrecht, a gente chegou até o STJ, a suspensão de segurança, tinha uma pressão enorme nesse caso, e a empresa, então, decide fazer um acordo com o CAD antes do leilão. O leilão tinha um preço máximo por quilowatt-hora, se eu não me engano, de R$120 por quilowatt-hora, e a Odebrecht ganha, mas ganha com preço competitivo de R$89 por quilowatt-hora. E até foi curioso, eu li o livro da Malu Gaspar sobre a Odebrecht, a organização, e aí vendo a perspectiva do Marcelo Odebrecht contando essa mesma disputa, né, do leilão, de como eles fizeram os acordos, de qual que foi a pressão que eles sentiram, mas de uma forma ou de outra eles sentaram na mesa com o CAD, aceitaram fazer um acordo, aconteceu o leilão, e a diferença de preço que dá entre os R$89 para os R$120, multiplicado pelos 30 anos de concessão, pelo volume esperado contratado, dava 16 bilhões de reais, foram cálculos da época. Então, um caso importante que mostra a relevância do papel da autoridade antitruste para fiscalizar essa atividade econômica. Agora, tratando um pouco da nossa legislação, né? Então, a gente tem a Lei 12.529, a história do antitruste no Brasil começa na década de 30, então teve decreto-lei de 38, teve um outro decreto-lei em 45, aí teve a criação do CAD em 62, que não era uma lei muito diferente em termos de conteúdo da lei de 94, tinha dispositivos que permitiam a repressão a condutas anticompetitivas e tinha dispositivos que permitiam, inclusive, o controle de estruturas, depois aprimorado até por uma lei de 91, que criou a Secretaria Nacional de Direito Econômico. Mas por que a lei de 62 não pega? Porque a gente não tinha, até meados da década de 90, uma economia de mercado aberta, a gente tinha muitas empresas estatais, a gente tinha controle de preços, a gente tinha a CIP, a Comissão Interministerial de Preços, que estabelecia preços para diversos produtos básicos da economia, inclusive do ponto de vista histórico, né? Antes dessa nova lei, a gente tinha o que a gente chamava de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que era o CAD, a Secretaria de Direito Econômico e a Secretaria de Acompanhamento Econômico. A Secretaria de Acompanhamento Econômico, ela nasce da CIP, né? Então, só mudaram a plaquinha, era a mesma sala. Então, o que era o controle de preços virou a Secretaria de Acompanhamento Econômico. E tem um caso engraçado, até um dos meus sócios, o Bolívar Moura Rocha, ele chegou a ser secretário de Acompanhamento Econômico lá atrás, em 95, logo quando veio a nova lei. E as empresas estavam habituadas a ir à CIP para falar, olha, a gente vai aumentar preço, o que você acha desse valor, qual que tem que ser o valor do preço do aço. E empresas no setor do aço foram, então, 3 empresas na SEAI para falar, secretário,
a gente sempre teve o controle de preços por parte do Ministério da Fazenda, a gente veio aqui te informar que vamos aumentar o preço. E aí o secretário da SEAI fala, não, mudou a lei, agora vocês não podem mais combinar, isso aqui seria um cartel, não implementem esse acordo de preços. E eles implementaram, e isso gerou a primeira condenação por cartel no Brasil, que é o cartel do aço, que foi condenado pelo CAD em 99, e aqui um parêntese, né, falando de efetividade, vocês lembram que eu falei sobre a rapidez da confirmação por parte do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias das decisões da Comissão Europeia? Até hoje, mais de 20 anos depois, a gente não tem ainda uma decisão final em relação ao cartel do aço, né? Então, a gente tem um judiciário que é lento, que acho que tem melhorado, e o CAD também tem buscado outros mecanismos para dar efetividade para as suas decisões por meio de acordos, né, para evitar fazer com que o caso vá ao judiciário, que as multas sejam questionadas. Então, tipicamente, se fazem TCCs que evitam essa ida para o judiciário, mas, enfim, ainda é uma realidade. Para quem quer brigar, tem ainda muito espaço no judiciário e casos emblemáticos como esse. Mas voltando, então a lei de 62 não era muito diferente da lei de 94, mas porque a gente não tinha uma economia de mercado, a gente tinha empresas estatais, isso muda com o governo Collor, o mercado abre, vem a privatização, liberalização, nesse pacote de reformas vem a nova lei antitruste, que de novo não faz milagre por si só, então uma lei antitruste pode fazer muito pouco para aumentar a concorrência ela se aumenta com medidas mais macro de abertura da economia, né? Então, permitir concorrência de produtos estrangeiros, não limitar setores para o ingresso de capital estrangeiro, essas são medidas muito mais significativas e estruturais do ponto de vista de promoção da concorrência. Claro que eu não quero tirar a importância aqui do papel do CAD, mas o CAD atua mais caso a caso. Medidas mais macroestruturais vêm do desenho institucional e econômico que o governo adota. E depois, enfim, a gente vai fazendo alterações legislativas de aperfeiçoamento. Em 94 vem a nova lei. O professor Gustavo comentou que o professor Gessner deu aula para vocês. O professor Gessner foi muito importante nesse começo para fazer com que a lei pegasse. Então, ele começa, se eu não me engano, ele entra 95, 96, eu acho que ele entra 96, 99, porque ele pega o caso da Ambev, né, e ele mandava as famosas cartas alerta. Então, tinha que fazer a lei pegar. E no comecinho, esse controle de estruturas, é que eu acabei não colocando o gráfico aqui nessa apresentação, mas foi a minha dissertação de mestrado. Comecinho, assim, em 94, notificaram 12 atos de concentração, em 95, um pouquinho mais, e aí tinha que fazer aquela legislação pegar, né, os empresários apresentarem para o CAD as fusões e aquisições para a respectiva aprovação. E ele colocou lá o pessoal para ler Gazeta Mercantil, que era o valor econômico da época, e ele ia atrás, e falava, olha, tem aqui essa lei, a gente viu que teve essa operação, notifique essa operação para o CAD. E, de repente, de 97, 98, o número de notificações dá um salto muito grande e, rapidamente, chega a anunciar 400 atos de concentração por ano, chegou a 650, que foi até um número muito alto, até maior do que o número de operações que são notificadas perante a Comissão Europeia, e a gente vai depois aperfeiçoando esse sistema para chegar ao número que a gente tem hoje, que são mais ou menos 400 operações sendo notificadas por ano. Nesses aperfeiçoamentos legislativos, a gente teve, em 2000, um aperfeiçoamento importante, que foi a introdução do acordo de leniência, né, que dá espaço para depois ser implementado, incorporado por outras áreas do direito, como na anticorrupção, né, na lei anticorrupção, que também traz esse conceito, e a possibilidade de fazer buscas e apreensões. Isso foi muito importante para o CAD. Voltando àquele slide inicial, dessa combinação de sanção pesada, sanção ótima, com probabilidade de detecção, se você tem alguém que está na mesa do cartel e que pode sair da mesa a qualquer tempo e tem imunidade em troca de cooperação, isso gera uma instabilidade que reduz a probabilidade do agente econômico se envolver em condutas anticompetitivas. Do mesmo jeito, se a autoridade está dia sim, dia não, batendo na porta de empresa para buscar
provas ou indícios de condutas anticompetitivas, isso também reduz a disposição das empresas, dos empresários, de se envolverem em condutas anticompetitivas. E teve um momento ali que eu achei que era muito importante quando eu cheguei no governo, que era aumentar essa persecução. Então, a gente precisa ir atrás, buscar a prova para conseguir boas condenações pelo tribunal, que uma coisa está ligada à outra. Uma prova muito boa, né, se você não tem dúvida que a empresa se envolveu numa conduta anticompetitiva, muito provavelmente você consegue sensibilizar os membros do tribunal para aplicarem uma multa maior. Então, isso foi um momento importante. Na minha época de governo, até eu auxiliei no cumprimento de mais de 300 mandados de busca e apreensão, cartel do cimento, cartel dos gases, muito em cooperação com o Ministério Público Federal, doutor Rodrigo de Grandes, muito grande parceiro e importante nome para fazer com que os acordos de leniência tivessem respaldo do Ministério Público, que essa foi uma dúvida importante no começo, né? Tinha dúvidas se seria suficiente. A previsão legislativa é que bastava a Secretaria de Direito Econômico assinar o acordo de leniência para que ele tivesse validade, e tinha um questionamento se isso não deveria ficar a cargo do Ministério Público. Então, a solução prática que foi desenhada foi convidar membros do Ministério Público Federal e Estadual, um e ou outro, para assinarem esses acordos conosco, e para isso a gente contou com a parceria do Ministério Público, que foi super importante. Bom, e aí fomos avançando. Em 2011 tem essa nova lei. Qual que é o grande salto dessa nova lei? Os dispositivos de conduta muito parecidos com a lei anterior, né, nada muito relevante. O grande salto institucional de colocar todos esses órgãos dentro da administração pública indireta, dentro da autarquia, né? Então a gente saiu da administração pública direta, e o outro salto foi no controle de estruturas, que antes ele era feito a posteriori, ou seja, as empresas podiam fechar a operação para depois o CAD dar o aval ou não para aquela operação. A experiência mostrou que esse controle a posteriori é altamente inefetivo, e se adotou, então, um controle a priori, ou seja, as partes não podem juntar suas operações antes que o CAD dê a bênção. Então, o grande trauma do CAD também, há lá o caso do cartel do aço, que esses casos emblemáticos que mostram algumas ineficiências do sistema, Nestlé Garoto. Nestlé Garoto foi uma operação anunciada em 2002, apresentada ao CAD. O CAD, em 2004, por maioria, fala: não dá para essa operação ir adiante, a concentração é alta, outros argumentos, reprova-se a operação, as partes vão para o judiciário, e até hoje isso está sendo discutido. A última decisão era que o CAD deveria rejulgar Nestlé Garoto, né? Tantos anos depois, é uma decisão de 2004. Então, isso mostra como o sistema era inefetivo, e agora a gente está do outro lado, e eu, como advogada, percebo que as empresas, eu já vi operações não irem adiante, não serem assinadas, porque o risco CAD era muito alto. Isso no passado as empresas bancavam. O risco é alto, mas a gente vamos fechar, vai para o judiciário, e depois a gente vê como a gente acerta isso. Mas se o CAD não deixa, se a lei não deixa as empresas se juntarem sob pena de multa de 60 milhões, investigação por cartel e toda a insegurança jurídica atrelada a esse dispositivo legal rigoroso, e eu sou testemunha disso, que tem funcionado, né? O CAD tem sido cada vez mais rigoroso. Multas administrativas, as multas podem chegar até 20% do faturamento do grupo econômico no ano anterior à instauração do processo. Multas também para as pessoas físicas, para associações, sindicatos. Na prática, o que isso quer dizer? A maior multa que o CAD já aplicou foi no cartel do cimento, 3,1 bilhões de reais, é uma decisão de 2014, uma decisão que, claro, tem sido ainda hoje discutida judicialmente. Além de sanção pecuniária, o CAD, pela primeira vez aqui, adotou uma sanção estrutural. Então, para vocês verem a extensão desse poder de polícia do CAD, eles falaram: olha, não basta só que você pague, essa estrutura de mercado está tão cartelizada que eu preciso que você corte um braço para eu permitir a entrada de um terceiro para desestabilizar esse acordo, que eventualmente hoje não precisa nem ser explícito, pode ser um acordo tácito. Então, falou para uma das empresas, para a maior empresa daquele cartel, falou: olha, você vai ter que vender 20% da sua capacidade produtiva.
E, além disso, o CAD impôs o que a gente chamou de um M&A ban, que foi uma proibição das partes fazerem fusões e aquisições naqueles mercados afetados pelo cartel pelo prazo de 5 anos. Então, uma decisão super rigorosa que mostra essa disposição do CAD de reprimir condutas anticompetitivas. E aí é que mostra um pouco a evolução, né, do valor de multas aplicadas pelo CAD ano contra ano. Esse gráfico leva um pouco a erro, porque você pode concluir que, então as multas estão decrescendo, né? Tem menos casos, ou tem menos condenações, os processos têm demorado mais, mas a verdade é que o espelho dessas multas sendo menores são o valor de contribuição pecuniária sendo maior, que são esses valores que são recolhidos pelo CAD no âmbito de acordos, né? Então, até uns 10 anos atrás, 95% das multas aplicadas pelo CAD eram discutidas no judiciário. E agora o CAD, cada vez mais, tem feito TCCs, termos de compromisso de cessação de prática, e isso já levou à arrecadação de valores super importantes, 3 bilhões de reais mais ou menos, que tem como destino o Fundo de Direitos Difusos, tá? Que fica no Ministério da Justiça. E aqui mais para vocês verem esse esforço do CAD de tentar dar parâmetros para dosimetria de multa. Tem uma discussão importante, porque o artigo legal, o dispositivo legal que trata das multas diz que a multa da empresa não pode ser inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação. E o Tribunal do CAD, até 3 sessões atrás, sempre concluiu por maioria, porque esse é um tema controverso, que não vale a pena entrar nesse cálculo de vantagem auferida, porque ele é altamente subjetivo, expõe muito o CAD no judiciário e vai alongar as discussões de forma desnecessária. Mas formou-se uma nova maioria, faz poucas sessões do CAD, que entendeu que não, tem que se calcular essa vantagem auferida. E aí, meu questionamento em relação à legalidade disso, diante dessa nova lei do ambiente de negócios, né, que foi promulgada faz poucas semanas, que um dos dispositivos diz que a autoridade não pode se guiar por critérios subjetivos quando calcula multas. E, obviamente, essa vantagem auferida não tem critérios objetivos para esse cálculo. Eu acho que o CAD vai ainda enfrentar várias questões judiciais em relação a isso. Bom, só vou falar um pouquinho mais rápido aqui pelo tempo, para vocês verem essa evolução dos acordos de leniência, que é um importante instrumento de investigação e de reunião de conjunto probatório. Tem uma lógica um pouquinho diferente dos acordos de delação premiada, porque, pelo menos da experiência que eu tive, tipicamente a delação premiada, você tem lá um indivíduo que fala, quero cooperar, se assina o acordo, depois que o acordo é assinado, que ele te mostra no detalhe o que ele tem. A gente inverteu essa lógica nas negociações dos acordos de leniência do CAD para exigir das empresas e dos indivíduos um histórico da conduta muito detalhado antes da assinatura. Então, quando se assina, o processo de negociação tipicamente leva 6 meses a 1 ano, e quando se assina, a gente tem lá, às vezes, 200, 300 páginas de histórico da conduta, detalhando tudo o que aconteceu e trazendo as evidências que vão servir para condenar os outros partícipes da conduta. A gente vê a evolução do número de atos de de acordos de leniência, mais de 100 já foram assinados, é um número relevante, o Brasil é reconhecido pela robustez do seu programa de leniência internacionalmente, e aqui é uma evolução também para vocês verem dados mais antigos, mas de quantidade de mandados judiciais de busca e apreensão cumpridos, né? Teve esse boom de 2007, 2008, 2009, que eu busquei muito esse incremento da persecução administrativa para aumentar esse enforcement dos dispositivos de repressão de conduta anticompetitiva. Bom, poucas palavras agora sobre o controle de estruturas, que também é um reflexo desse poder de polícia no âmbito administrativo, né, que a gente tem por parte do CAD.
determinados atos de concentração, que são mais ou menos 400 por ano, desde que preencham requisitos previstos na lei, precisam ser apresentados para o CAD, para depois, só depois do aval do CAD, poderem ser consumados, serem fechados. Para além disso, mesmo os casos em que os requisitos não sejam preenchidos, o CAD tem o poder de, em até um ano depois do fechamento, ir atrás dessas empresas, bater na porta delas e falar, olha, você não cumpriu os requisitos, não é que você descumpriu a lei nem nada, mas você fez uma operação super interessante que eu quero olhar. O CAD fez isso uma vez só, obviamente isso traz muita insegurança jurídica, né? Então, a gente não pode deixar o mundo empresarial à mercê do CAD, dessas vontades que vêm no momento já em que as unidades produtivas já atuam de forma conjunta, mas o CAD tem usado isso de forma muito parcimoniosa, abriu várias investigações para ver se eles iriam atrás ou não dessas operações não notificadas, tipicamente clientes, fornecedores, concorrentes trazem essas denúncias, mas eles foram atrás de um caso só. O controle prévio tem funcionado bem, o CAD fica ali vigiando se as empresas não vão gun jump, né, fazer gun jumping, que é começar a corrida antes da hora, então se juntar antes de ter o aval do CAD. Alguns casos geraram, esse da IBM, até um caso do nosso escritório, era uma operação global, o CAD por algum momento ficou sem quórum, né, 4 daqueles 6 conselheiros que estão no CAD hoje, eles ingressaram ao mesmo tempo no tribunal. Quando se redigiu a lei, a gente quis fazer algo pensado com mandatos escalonados, ala CVM, para evitar uma situação em que ficassem muitos cargos vagos ao mesmo tempo, mas a prática mostrou que, apesar do cuidado, isso não foi suficiente, porque um saía, outro saía, outro saía, outro saía, e o governo e o Congresso acabaram segurando essas nomeações por muito tempo e foram de uma vez só. Faz parte do jogo político, mas isso resultou numa situação em que o órgão ficou sem quórum por algum tempo, e aí operações que foram para o tribunal não tinham a decisão final ainda. Essa operação da IBM era uma operação global de 40 bilhões de dólares, e chegou um momento em que a empresa falou, não consigo mais esperar o Brasil, eu posso até separar minhas unidades no Brasil, eu não vou juntar a IBM com a Red Hat, mas eu preciso fechar a operação no mundo, assim, não dá para ficar esperando a eterno no Brasil. Eles fecharam a operação no mundo, preservaram as estruturas no Brasil, que a gente chama de carve-out, mas ainda assim o CAD falou, carve-out não é suficiente, se você uniu no mundo, isso acaba afetando ainda que de forma indireta o Brasil, vou aplicar uma multa, que foi essa multa de 57 milhões de reais. Tem outras sanções também associadas a gun jumping, tá? Casos marcantes em atos de concentração, os casos mais antigos, Colgate-Colinos, que também o CAD foi aprendendo a lidar com as restrições. Então, em Colgate-Colinos, o que o CAD falou? Você tem uma marca muito forte em creme dental, tem uma concentração aqui de aproximadamente 70%, você vai suspender essa marca por X anos, se eu não me engano era 2 ou 3 anos. E a empresa falou, ótimo, vamos suspender. No dia seguinte, eles lançam a marca Sorriso. Colinos é sorriso em grego, com a mesma identidade visual, mas não era um descumprimento da decisão do CAD, né? Formalmente, faltou o CAD apertar ali, a pensar na redação para evitar situações como essa. O CAD foi aprendendo, já em Sadia Perdigão, que teve também suspensão do uso da marca, a redação do acordo que o CAD fez com as empresas já é muito mais cuidadosa para evitar essas situações que as empresas acabam fugindo da restrição de alguma forma. Nesse garoto, esse caso que acaba empurrando esse inconsciente do CAD para perceber que o controle a posteriori não funciona, tem que ser um controle prévio. Ambev, que a Brahma, Antártica, foi essa união das 3 marcas em 99 e 2000, criou um gigante, né, tem 70% no mercado de cervejas no país, e é uma empresa que acaba sendo investigada de forma, por assim dizer, habitual, por abuso de poder de mercado. Alguns casos levaram à condenação, o programa Tô Contigo, que é o recorde de multa aplicada por abuso de posição dominante no CAD, pelo CAD, depois isso até teve um acordo judicial, e outras investigações que foram encerradas por meio de termos de compromisso de conduta. Ultragás, Liquigás e a Anhanguera Croton quis trazer esses 2 exemplos, que já são exemplos de casos na nova lei, e que o CAD realmente mostrou que tem muito mais poder hoje do que tinha no passado. Então, eles também reprovaram a operação,
e simplesmente a operação não foi adiante, porque ela não tinha sido consumada. Diferente de Nestlé Garoto, que já tinha sido consumada, que essa situação de scrambled eggs, os ovos mexidos, que você não consegue mais separar a gema da clara, Ultragás, Liquigás e a Anhanguera Croton, o CAD falou não pode juntar, e as empresas não se juntaram e seguiram a sua vida de forma separada. Qual que é o outro lado da moeda do controle prévio? Ele é super eficiente, mas ele tem um custo, né? O CAD está segurando as eficiências de uma operação, enquanto o CAD não fala vá adiante, ele está segurando as eficiências sociais de uma operação, né? Retardando aquilo, então isso tem um peso. E dessas 400 operações por ano, tipicamente 10 vão para o tribunal, 12 no máximo. Então, a maioria das operações, elas precisam ser aprovadas de forma rápida. E o CAD aqui tem agido de forma diligente, de fato, 80% das operações, elas tramitam no regime de rito sumário, que tem, nos termos do regimento interno do CAD, uma aprovação em até 30 dias, e tipicamente, enfim, isso sai em 20, 25 dias. Bom, professor Gustavo, é isso que eu queria trazer das frentes de controle de estruturas e de controle de condutas. São muitos temas, eu me empolgo aqui, poderia ficar horas falando, queria abrir o espaço, enfim, para perguntas e discussão. Muitíssimo obrigado, professora Ana Paula, foi excelente esse compartilhamento preparado com tantas informações relevantes, com esse quadro do histórico da evolução da nossa legislação e da nossa prática, a comparação internacional. Eu estava curioso para verificar qual era a dimensão das multas aplicadas aqui no Brasil e logo veio o seu slide também esclarecendo e mostrando, né, que os valores eles são bem menores do que aqueles que ocorrem no âmbito norte-americano e europeu, né? E a minha sugestão agora, para aproveitarmos mais alguns minutos da professora Ana Paula, seria fazermos uma rodada de manifestações e depois devolvemos a palavra para que a professora Ana Paula possa fazer uma consideração final. Se todos estiverem de acordo, nós avançaríamos então desta maneira, e eu começaria, Ana Paula, perguntando o que você acha da ideia de CADs estaduais, né? Essa é uma hipótese que já foi discutida alguns anos atrás, aqui no âmbito da OAB de São Paulo, e seria uma intenção, né, de criar uma alçada de análise por um organismo, né, a ser criado nos moldes do existente em âmbito federal, dentro da autonomia dos estados que compõem a nossa federação, para também dar mais agilidade, né, buscando mais eficiência e deixando para o âmbito federal apenas aquelas situações de alcance realmente nacional, as situações, portanto, que impactariam o Brasil como a grande nação que nos reúne. E casos de menor abrangência poderiam ser enfrentados tanto no aspecto de atos de concentração, como também na atuação repressiva a cartéis, nos respectivos estados, né? Porque esse prazo que foi colocado para que um processo administrativo se conclua, em média, superior a 10 anos, é um absurdo, né? Essa é a realidade, quer dizer, é um prazo muito longo, para depois ainda iniciar uma revisão judicial, né? Então, isso afeta muito a efetividade. Felizmente, nós temos a prática do acordo avançando para se contrapor, né, a essa postergação indefinida das definições de situações relevantes, né, pelo decurso de um prazo muito extenso. Então, eu queria saber a sua opinião em relação a essa hipótese, né, de uma ampliação da estrutura antitrust, pensando em algo que se harmonize, né, com o que existe em âmbito federal, que não se deixe perder essa vanguarda que o Brasil tem nessa área como algo que vem funcionando bem, mas que talvez possa funcionar ainda melhor. Então, aqui o meu comentário, e abro a rodada com o Arion. Boa noite. Gostaria de agradecer à doutora Ana Paula pela oportunidade. E eu tenho, na verdade, duas indagações e não observações. A primeira diz respeito à questão do caráter dissuasório da pena privativa de liberdade com relação às
infrações concorrenciais. Hoje, pelo menos na nossa estrutura jurídica, há uma séria negação da aplicação de penas privativas de liberdade no campo do direito penal por parte dos tribunais superiores. Hoje, a pena privativa de liberdade é encarada e aplicada como a última razão de Estado. Praticamente só em situações extremas. E a dúvida fica exatamente nesse ponto, né? Se a pena de multa não se mostra suficiente para eventualmente afastar as condutas, e a pena privativa de liberdade, em princípio, não vai ser imposta, porque hoje, dentro da nossa realidade, da nossa estrutura jurídica, ela não é colocada como uma situação necessária, de que maneira nós poderíamos trabalhar, ou pelo menos acentuar a modificação para reprimir essas condutas que são violadoras da concorrência. E o segundo aspecto, aproveitando aqui a sua presença, eu não poderia deixar de lado, até por uma curiosidade pessoal, se os colegas me permitirem, com relação a se a senhora poderia tecer alguns breves comentários a respeito do problema do bis in idem entre as sanções administrativas e as sanções penais, e como isso é trabalhado hoje no sistema europeu. Na verdade, eu tenho essas duas indagações e aproveitar a sua presença como especialista com relação a esses dois pontos. E agradecer mais uma vez pela sua brilhante palestra e pela oportunidade de partilhar a sua presença e seus conhecimentos por poucos instantes. Muito obrigado. Excelentes pontos, Arion. Quem mais gostaria de complementar, para depois ouvirmos novamente a professora Ana Paula? Marcela, por favor, fique à vontade. Boa noite, professora Ana Paula. Eu também estou aderindo aqui, né, ao agradecimento pela brilhante aula. E a minha ponderação é uma dúvida que eu tenho, que nos afeta na questão de magistrados, que realmente é a necessidade da gente ter agilidade para dar um julgamento rápido e atender à urgência daquele momento. Então, quando eu vejo a senhora falando do período que leva, porque é uma questão realmente complexa, né, tudo isso, e realmente, até com relação a esse caso do gun jumping, da IBM, da Red Hat, que levou aí uma conduta diferente dentro do Brasil, eu queria saber, assim, qual a sua observação e perspectiva para uma maior agilidade, para entregar essa ação do CAD de uma maneira mais rápida, porque eu sei que eficiente ela é, né? Então, eu acho que dentro de todo um contexto do sistema, ele vai se aprimorando, como a senhora mesmo falou, e o que poderia ainda melhorar essa evolução? Ótimo, Marcela, obrigado, excelente. Tiago, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite, professor, professora. Eu tenho uma dúvida, é mais uma curiosidade do que uma dúvida, né? A doutora, evidentemente, atua bastante perante o CAD, né? Eu queria saber, nós sabemos que o CAD não é propriamente uma agência reguladora, né? Mas tem algumas semelhanças a uma agência reguladora, pelo menos a grosso modo. A doutora, que atua bastante perante o CAD, tem bastante experiência, né, relacionada ao CAD, existe alguma queixa, algum resquício no que tange ao CAD quanto à teoria da captura? Existe alguma crítica que possa ser feita relacionada ao CAD nesse sentido, sobre possível pressão, né, que as empresas poderiam exercer em face, entre aspas, da sua própria agência reguladora? Muito bom ponto, Tiago. Eu também tenho essa preocupação, principalmente porque eu tenho achado que o CAD não está tão transparente como já esteve em outros períodos. Me parece que nós temos ouvido falar pouco, né, sobre as escolhas para a composição do CAD e também sobre a sua atividade, né? Então, eu também compartilho dessa preocupação que você levantou, né, de possível conflito de interesses. E mencionando também que
na minha experiência correcional aqui no estado de São Paulo, eu pude conduzir uma apuração que detectou a ação de um cartel na área de fornecimento de materiais escolares e a documentação toda foi levada ao CAD. Eu encaminhei por ofício para lá e que eu saiba até hoje não tive notícia também desse julgamento e já se passaram quase 10 anos, né, para iniciar o julgamento lá. Então são pontos muito pertinentes. Leonardo, depois o Diogo. Boa noite, colegas. Professor, boa noite. Inicialmente, parabéns, Ana Paula, pela exposição excelente, né? Apesar de ser leigo no assunto, eu fiquei bastante curioso quando você tocou no assunto da questão quando a multa aplicada pelo CAD ela é judicializada. E você mencionou também, às vezes, essa ausência de critério para fixação dessas multas. Minha pergunta também é nesse sentido: quando a multa ela é judicializada e acaba que o julgador vai analisar realmente, acredito eu que a grande questão justamente seria a ausência de parâmetros, como que fica isso nas mãos de um juiz? Não existe um julgamento, não há um critério objetivo para orientar o julgador no momento de analisar se essa multa, o valor dela é excessivo ou não. E a outra pergunta também é relacionada a programas de compliance. Quando a empresa envolvida em infrações, né, de natureza administrativa que resulta na aplicação de multa pelo CAD, programas de compliance implementados nessas empresas, elas têm o condão de influenciar no valor das multas, né, no valor assim cobrado. Ou seja, se tem programa de compliance, essa multa ela tem condição de ser diminuída? Ótimo, Leonardo, obrigado. Agora fechamos a rodada, então, com o Diogo. Em primeiro lugar, parabenizo a professora Ana Paula pela brilhante palestra, excelente mesmo. E a minha questão, ela vai na linha, na verdade, o Tiago antecipou uma parte da minha dúvida, né, com relação à teoria da captura em relação ao CAD, né, a despeito de não ser uma agência reguladora, né. E prosseguindo na dúvida dele, eu gostaria, se possível, tendo em vista a sua vasta experiência internacional, que fosse comentado, se for possível, alguma experiência de outros países, como é que se dá a escolha de conselheiros ou de juízes de órgãos que fazem parte de órgãos assemelhados ao CAD, né, experiências em direito internacional com relação a órgãos semelhantes ao CAD, né? Agradeço, professora. Obrigado, Diogo. Agora vamos ter novamente a satisfação de ouvir a professora Ana Paula. Olha, muitas perguntas difíceis e que mostram realmente que é uma turma muito preparada. Não tenho resposta para todas, tá? Mas vou comentar todos os pontos. Sobre seu primeiro ponto, professor Gustavo, de ter CADs, órgãos estaduais com uma competência CAD, com condutas limitadas ao Estado, né, que eu entendo. É uma reflexão que faz sentido ter e que me leva às discussões que a gente já teve de competência, se federal ou estadual, para os crimes econômicos, porque diferentemente dos crimes de mercado de capitais, que você tem um dispositivo específico que diz que eles são de competência federal, a gente não tem isso na Lei 8137, que se alterar isso quando foi promulgada a Lei 2.529, e a presidente Dilma até vetou o dispositivo que dizia que a competência seria federal, porque tinha um erro na redação do dispositivo. Então, a gente teve até uma oportunidade de dar fim a essa discussão de se deveria ser estadual, e toda a lógica do estadual não faz sentido colocar tudo na mão do Ministério Público Federal, que ele tem poucos recursos, são poucas unidades, tem que deixar os cartéis locais, cartel de padeiros de Sobradinho, que é um caso que existiu. Aliás, o único caso de prisão em flagrante no país em caso de cartel é esse. Não faz sentido que isso fique na competência para o Ministério Público Federal perseguir essa conduta. Deveria ser, tá no local. Até nesse caso específico, foi considerado um crime do consumidor, foi a delegacia do consumidor que deu conta disso, foi até bem sui generis, mas tipicamente esses casos que a gente tem
de cartel de autoescolas, de merenda. O Ministério Público Estadual acaba dando conta disso, mas tem uma discussão se não deveria ser federal. E vários dos casos importantes, a gente vê essas idas e vindas no judiciário, porque a busca e apreensão foi feita com a participação do Ministério Público Estadual, mas a competência é federal, mas é uma confusão, né? A gente viu casos como, por exemplo, o cartel dos gases sofrendo muito essa discussão no judiciário. O centro dessa discussão é parecida com o que você traz, que é esses casos de menor repercussão nacional não deveriam, então, estar a cargo de órgãos com capilaridade em todos os estados da federação para poder esvaziar o CAD, para que ele se concentre nos grandes casos nacionais? Talvez. Eu só tenho medo da implementação, como isso é implementado, né, e de ser uma solução que, em vez de ajudar, gere múltiplas discussões de conflitos positivos de competência. No passado, na época que a Secretaria Nacional de Direito Econômico foi criada, a SNDE, ela tinha unidades regionais. Então, não é o mesmo da sua pergunta, porque o que eu entendo aqui a competência seria estadual, mas lá atrás a SNDE tinha unidade, acho que em Pernambuco, no sul do país, para eles poderem ter essa capilaridade de processar as denúncias recebidas nos diferentes rincões do país. Não sei por que razão isso foi deixado de lado e em algum momento se reuniu só para a unidade única em Brasília. Não tenho resposta, professor Gustavo, acho que eu preciso pensar mais, acho que é uma ideia que vale a pena gastar tempo nisso, mas porque aqui tem uma questão também, e que talvez toque na pergunta da Marcela sobre como dar agilidade. Diferentemente de outros países de cultura tipicamente anglo-saxã, as autoridades têm discricionariedade para pegar ou não o caso. Então, a gente já teve casos pequenos de cartéis internacionais com uma repercussão limitada no país, os efeitos eram indiretos, mas que veio via um acordo de leniência, por exemplo. A gente uma vez discutiu com o Canadá. Falou, Canadá, vocês não vão atrás? Vocês podem mandar prova para a gente? Eles falaram, não, eu não vou atrás desse caso, eu vou simplesmente fechar o caso, e porque não faz sentido que a gente gaste recursos com isso. O impacto nacional é tão limitado que eu não vou mobilizar o bureau canadense para ir atrás dessa conduta. Então, também tem essa discussão dessa atividade vinculada do CAD. Então, toda vez que chega uma denúncia, você é obrigado a processar, você tem que chegar a uma conclusão se tem ou se não tem problema, e mesmo que se for afetado só o municípiozinho ali a cidade satélite de Sobradinho, se for uma conduta anticompetitiva, o CAD tem que levar aquele processo adiante. Então, também tem outras reflexões possíveis sobre a atuação do CAD, né? Se a gente poderia dar maior discricionariedade para o perfil de casos que o CAD se ocupa. A questão da pena privativa de liberdade, né? A pergunta do Arion. De fato, tem que ser a última ratio, eu concordo com essa premissa, e ainda assim eu acho que é necessário. O meu modelo ideal, então, também tocando na resposta à pergunta da Marcela, para evitar o bis in idem, o CAD deveria cuidar só de pessoas jurídicas, essa é uma das conclusões da minha tese. O CAD não deveria ter pessoa física no polo passivo, e isso agilizaria muito o processo do CAD. Vou dar um exemplo prático. O CAD não pensava em pessoa física até entrar os acordos de leniência. E nos acordos de leniência, para a pessoa física ter proteção, ela precisa assinar o acordo. É diferente do sistema dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem o Leniency Agreement, mas que a empresa chega lá com os executivos e fala, estou assinando, quero proteção. O DOJ fala, está todo mundo protegido, ninguém precisa vir aqui individualmente e assinar o acordo, a não ser que eu faça um carve-out, a não ser que eu queira ir atrás do executivo XPTO, porque para mim é importante ir atrás desse sujeito, mas está todo mundo protegido. No Brasil, não. Cada um tem que se identificar, assinar o acordo e tal. E na hora que você faz isso, você cria obrigação para a autoridade de procurar os espelhos desse executivo nas outras empresas. Então, veio lá o diretor comercial, veio o CEO, veio o diretor
os gerentes de vendas. Então, você tem que ir buscando esses espelhos nos concorrentes, e é isso que gera um polo passivo de 100 pessoas, de 80 pessoas, que faz com que você tenha que citar todo mundo vai levantar testemunhas, tem que fazer instrução probatória, citar no exterior, DRCI, é de fato uma confusão, e é isso que leva a gente a ter 8, 10 anos de processo. O Cartel das Britas, que foi o primeiro caso em que teve busca e apreensão no país, no caso de cartel, foi uma cooperação com o Ministério Público do Estado de São Paulo, o promotor Marcelo Mendroni, apesar de, naquele momento, ter tido persecução penal em relação aos indivíduos, o Cartel das Britas, para mim, é um exemplo perfeito de como deveria funcionar. Penal pegou indivíduos e CAD só pegou pessoa jurídica, porque naquele momento a gente nem pensava em pessoa física, era 2003, não teve leniência, teve lá um material apreendido que sim, envolvia as pessoas físicas, mas o sistema não pensava ainda com essa cabeça de colocar no polo passivo pessoa física. Então, entre a busca e a apreensão e a condenação final pelo CAD, teve 1 ano e meio só. Então, o processo foi super rápido, tinha poucas empresas do polo passivo, instrução probatória, mandou para o tribunal julgou, acabou, as provas eram excelentes. No final dos slides, eu acabei não passando, mas está no material de apoio, que eu vou compartilhar com o professor Gustavo, depois vocês deem uma olhada, tem 3 fotos do material apreendido no Cartel das Britas. Então, eram provas ótimas, 1 ano e meio entre processo e instauração e condenação, foi super efetivo. Então, também tirar pessoas físicas do polo passivo do CAD afasta essa discussão de bis in idem. A discussão de bis in idem no antitruste não é muito, nunca foi muito aprofundada. Quem estuda isso para outras áreas, para ambiental, é a professora Helena Lobo da Costa, que, se eu não me engano, a tese dela, não sei se foi de doutorado ou de titularidade na São Francisco, foi de bis in idem. Então, para quem gosta do tema, vale a pena ver essa produção da professora Helena. Lá fora, isso é menos comum, porque nos Estados Unidos é só penal. Então, você tem o DOJ indo atrás das pessoas físicas e empresas, mas é o DOJ. Claro que você também tem os sistemas estaduais, tá? Os próprios estados podem ir atrás dos casos, mas eu não conheço o mesmo caso em que tanto o DOJ e autoridades estaduais foram atrás. Então, eu não tenho esse parâmetro. E na Europa, também a União Europeia, a Comissão Europeia, que é esse órgão executivo da União Europeia, não tem competência para investigar pessoas físicas, então eles só vão atrás de pessoa jurídica. Então, essa discussão que a gente tem do bis in idem no antitruste, ela é muito típica do Brasil, e muito pouco aprofundada. Tem uma decisão do ministro Herman Benjamin, do STJ, que ele não reconhece bis in idem, ele diz que essas esferas são independentes, que tem sua lógica própria, tem o sistema administrativo, o sistema civil, o sistema penal, eles podem se conversar, mas eles são independentes, e não reconhece a existência de bis in idem. Mas me incomoda ter o mesmo indivíduo, os mesmos fatos, ter um sistema quase penal, que é o sistema administrativo, com multas pesadas, com outros tipos de sanção possível, e ter a acumulação dessa sanção com uma sanção penal. E sobre a efetividade, né, poucos juízes condenam a pena privativa de liberdade. É verdade, eu acho que tem que ser exceção mesmo, mas do ponto de vista de dissuasão, a simples existência de um processo penal já marca muito o indivíduo. Então, o indivíduo não vai continuar sendo CEO da empresa enquanto tiver esse processo penal. Pode ter um acordo penal, que isso já seria ótimo, em casos importantes, como esse caso que eu comentei aqui do cartel dos compressores, que teve o Red Notice, né, esse brasileiro na lista do alerta vermelho da Interpol, essa busca e apreensão internacional conjunta, teve o penal no Brasil, e o resultado desse penal foram acordos, foi pago lá um valor de centenas de milhares de reais. Para mim foi um caso efetivo, né, gerou dissuasão, e acho que não precisa necessariamente o sujeito ir cumprir, ter lá a pena, as penas, e pensa em crimes financeiros. Eu lembro que uma daqueles casos da Daslu, pena de prisão de 500, eu não sei quantos anos, eu acho que isso não faz sentido nenhum. Muito melhor um acordo, às vezes uma pena em um regime domiciliar, um acordo de suspensão do processo, enfim, não necessariamente precisa ser pena privativa de liberdade cumprida
que seja cumprida numa prisão para ser efetiva. A pergunta da Marcela, eu acho que eu já passei por ela, Marcela, sobre o que dá para dar agilidade. Eu tiraria as pessoas físicas, isso depende de alteração legislativa. E acho que isso é o mais importante, assim. Tem uma questão de compartilhamento de provas, né? As narrativas que cada um faz, né, de como foi a evolução do antitruste no Brasil, tende a ressaltar a importância do CAD na repressão a cartéis, mas a verdade é que a repressão a cartéis começa nessa capilaridade dos ministérios públicos. As primeiras condenações de cartel, tirando esse caso do cartel do aço, as seguintes são todas do cartel na revenda de combustíveis, todas vieram do penal. Então, cartel de combustíveis de Goiás, de Brasília, de Belo Horizonte, um do Nordeste, que eu não lembro o nome da cidade. Então, tem a capilaridade desses entes mais locais super importante, eles são o dia a dia ali da conduta. Não necessariamente esses processos deveriam ter um espelho no CAD, né? Então, também voltando ao caso do cartel do Sobradinho, né? Que é esse que era o cartel dos padeiros, caso super legal. Tinha diversas padarias, e você vê que é contra-intuitivo, né? Você pensa, nossa, como é que você consegue implementar um cartel de padarias? Mas tinha a cidade satélite lá de Brasília, Sobradinho, tinha um número pequeno de padarias. Chegou um novo padeiro e falou, bom, cheguei, vou cobrar o preço que eu quiser, vou cobrar aqui X o pãozinho. E as padarias do lado da região falaram, não, aqui não é X, aqui a gente combina, aqui a gente cobra 2X o pãozinho. Não, tem que ser 2X, não, eu vou cobrar o que eu quiser. E esse sujeito foi no DECOM e falou, olha, tem esses outros padeiros que estão me obrigando a cobrar 2X, eu quero cobrar X. E ele falou, tá bom, vai na próxima reunião, combina lá, senta lá com eles, a gente vai fazer uma interceptação ambiental e a gente vai dar um flagrante. E eles combinaram, então, uma reunião no restaurante. O Brasil é o país da piada pronta, né? Então o nome do restaurante era Armação. Estava lá nesse restaurante Armação e começou aí, bom, prenderam todo mundo, levaram aí, fizeram, se eu não me engano, um TAC, né, que eu nem acho que cabe TAC na 8137, mas fizeram um TAC na época, era R$500 para cada um, mas enfim, foi super relevante para aquele contexto, para aquelas pessoas, para aquele momento histórico, e aí uma cópia disso aparece no CAD. O CAD se sente, ele precisa, né, já que a denúncia chegou, ele precisa fazer com que essa denúncia, essa representação seja processada. Isso é ruim também. Então, se a gente pudesse dar mais discricionariedade, claro que essa é uma discussão muito maior, né? Tem que abarcaria outras autarquias, né? Outros entes da administração pública indireta, é uma questão do desenho do sistema, do nosso sistema legislativo, da nossa cultura jurídica, mas de dar discricionariedade para o CAD de pegar ou não casos. Acho que isso ajudaria muito, daria muito mais agilidade. A pergunta do Tiago de captura, também a pergunta do Diogo. De fato, sempre tem uma preocupação, né? O CAD passou por vários momentos, mas eu acho que é justo dizer que a maioria dos membros do tribunal e aqueles que estavam à frente da SDE, na época em que estava dentro do Ministério da Justiça, da Administração Pública Direta, então que eram cargos de livre nomeação e livre exoneração, eu acho que é justo dizer que os cargos foram insulados de uma intervenção política mais direta. É possível, sim, identificar ao longo da história do CAD nomes que tiveram, que você conseguia identificar uma maior intervenção política, mas era uma minoria. O CAD, então você precisa, no tribunal são 7 membros, 6 conselheiros e um presidente. Tem até uma discussão hoje se isso não deveria ser reduzido para 5, como é a CVM, né? 7 parece um número exagerado. Tem prós e contras, mas um pró fica mais difícil capturar, né? Você precisa de 4, você precisa capturar 4 para conseguir
para conseguir decisões que não sejam técnicas e que sejam norteadas por questões políticas tipicamente. Agora, é um processo de nomeação que passa pela presidência da República e que passa pela sabatina do Senado, não só para os membros do tribunal, mas também para o superintendente. A gente está, inclusive, nesse processo agora, né? O novo presidente do CAD acabou de ser nomeado, acabou de tomar posse, o superintendente está com o nome pendente de sabatina no Senado. Então, tem esse balé, mas eu acho que, ao longo do tempo, o CAD conseguiu, pelo menos em sua maioria, se blindar dessas interferências políticas, né, e sempre se guiar por critérios técnicos. E a projeção que o CAD ganhou ao longo do tempo, o papel da imprensa também é muito importante, a imprensa acompanha muito, então, às vezes tem um zoom de um caso mais estranho, sempre tem imprensa jogando luz lá e, de uma forma ou de outra, consegue disciplinar todos os agentes envolvidos. Então, acho que é um bom exemplo de agência. E a experiência de outros países, nos Estados Unidos, o DOJ, né, que é o Departamento de Justiça, é como se fosse o nosso Ministério da Justiça, e quem toca a divisão antitrust é como se fosse a nossa Secretaria de Direito Econômico lá atrás, é alguém de livre nomeação. Então, você tem lá o head o cabeça do DOJ, que escolhe os chefes, o departamento antitrust, que cuida da parte de cartéis, o Criminal Division, que cuida da parte de anticorrupção, de FCPA, e aí vai depender da administração que está no poder. E a gente vê mudanças, né, a administração do Trump, a administração do Biden, qual que é o tom que eles vão dar, se vai ir atrás de grandes empresas, ou se o tom vai ser reprimir cartéis, ou se vai ser um tom mais liberal. Isso também faz parte, assim, a gente vê... muda muito o perfil de atuação do órgão conforme seja a administração que esteja à frente ali do país. E na Europa, a Comissão Europeia, né, enfim, é um órgão mais colegiado, vai tem uma diretora, hoje mulher, que cuida da divisão de concorrência, mas as decisões são colegiadas e é uma dinâmica muito mais complexa com os Estados-membros, enfim, também tem um componente político, tem alguns poucos casos que você vê que não passam por esse órgão colegiado, mas tipicamente a análise técnica é bastante forte e prevalece. A pergunta do Leonardo sobre como o juiz se guia nas questões de revisão das decisões judiciais do CAD, eu diria que são dois focos centrais. Então, um foco é concordar ou não com a identificação do ilícito, e também você tenderia a achar que o judiciário, e tem uma decisão recente do STF, se eu não me engano, do ministro Lewandowski, que ele fala, a gente tem que deferir ao CAD, a parte técnica de identificação ou não do ilícito, cabe ao CAD dizer se teve ou se não teve. Eles são os experts, eles viram isso aqui muito mais do que a gente, então se eles falaram que teve, é porque teve. Agora vamos ver do ponto de vista de processo, contraditório, princípios de proporcionalidade, se a sanção está adequada à identificação do ilícito. Mas tem vários casos, como, por exemplo, o cartel dos genéricos, que quando foi aprovada a lei dos genéricos, os fabricantes dos medicamentos de referência aparentemente se reuniram num sindicato, numa associação, e fizeram um boicote para a entrada desses medicamentos genéricos, né? Então, combinaram lá com os distribuidores, que eles não poderiam distribuir os medicamentos genéricos, enfim, o CAD condena. E o judiciário vê os fatos e fala, não, isso aqui não é um cartel, e reverte a decisão. Eu não sei qual que é o último andamento desse caso, mas teve uma decisão de primeira instância que concluía que não teve ilícito. Então, pode ser que o judiciário, inclusive, discorde da qualificação da conduta, né, dada pelo CAD, é mais raro, mas acontece, e aí também tem essa discussão de mensuração da multa. E aí ele seguia por princípios mais gerais mesmo, de proporcionalidade, de tentar ver
se mesmo pelos critérios que o CAD utilizou, porque tem vários recortes possíveis que o CAD pode fazer, faturamento no mercado relevante, no setor de atividades da conduta, quais produtos entraram, quais não entraram, como é que você atualiza esse valor, se é do grupo econômico ou da empresa que participou, enfim, tem vários cortes possíveis que a gente vai explorando isso no judiciário para tentar chegar num valor que faça sentido. Mas, de novo, cada vez mais as empresas têm buscado fazer os TCCs, os acordos com o CAD, para evitar essa ida para o judiciário. E mesmo nos casos que já estão no judiciário, como era o caso do Cartel das Britas, o CAD fez acordo com várias empresas condenadas no Cartel das Britas já em âmbito judicial. Fez, inclusive, também com a Ambev, naquele caso que eu comentei sobre a multa recorde em abuso de posição dominante, o CAD atribuiu uma probabilidade de êxito, o CAD falou, olha, tem 80% de chance de eu ganhar, olhando as minhas estatísticas. Então, eu vou te dar 20% de desconto, fez outros recortes de forma de cálculo da multa, que levaram à redução do valor, e chegaram a um valor, enfim, que foi acordado com a empresa. Sobre programas de compliance, né, uma discussão que a gente tinha também quando estava no governo, a gente fez a primeira portaria que reconhecia, a gente criou nem existe mais, mas a gente certificava os programas de compliance, e a gente falava, olha, programas de compliance certificados pela SDE, a empresa que fizer isso vai ter uma redução do valor lá da multa, tá, a gente vai recomendar ao tribunal que reduza o valor da multa esperada. Mas depois a gente começou a se perguntar, poxa, claro, tem uma vontade da empresa de querer acertar pela adoção do programa de compliance, mas, por outro lado, os funcionários foram treinados e ainda assim resolveram ingressar na conduta anticompetitiva. Então, é difícil você conseguir separar o que é uma conduta isolada de um funcionário, que, claro, as pessoas erram e sempre vai ter algum funcionário que pisa na bola, do que pode ser uma tentativa da empresa de fazer um programa de compliance para inglês ver, e está bonitinho, está no site, relação com investidores, mas continuar se envolvendo em condutas anticompetitivas. Então, tem que entender em que medida aquilo é institucionalizado ou não, é real ou não é, e acho que se for real, deveria sim ser uma condição atenuante na aplicação da sanção. E aqui eu trago um caso que não é de antitruste, mas é de corrupção, mas que vale o exemplo, que envolveu o Morgan Stanley na China. Então, Morgan Stanley, banco de investimento, tem um super programa lá de compliance, etc., mas teve um funcionário na China que se envolveu num ato de corrupção. O Morgan Stanley identificou essa conduta, bateu na porta do DOJ e falou, DOJ, olha só, aconteceu isso, tem esse programa de compliance, meu programa foi que identificou, tá aqui, faz aí o que você achou adequado. E o DOJ disse, perfeito, não vou sancionar você, Morgan Stanley, vou atrás desse indivíduo. Então, acho que tem um quê de boa-fé e de bom senso, né? Boa-fé por parte dos administrados e bom senso por parte da autoridade, quando o tema é programas de compliance. Bom, professor Gustavo, acho que eu passei por todas as perguntas, comentei algumas, não pude responder a todas, porque são reflexões, de fato, super interessantes e que não tem uma resposta pronta, mas espero ter ajudado no debate. Muitíssimo, ajudou demais, tivemos uma aula sensacional, agradeço pela sua disponibilidade, né, não apenas em compartilhar conosco uma apresentação tão interessante e bem fundamentada como a que tivemos, que depois eu vou também enviar aos participantes da disciplina, e também essa oportunidade, né, de se debruçar sobre os pontos relevantes também aqui realçados pelos colegas que estamos aqui reunidos. Então, agradeço muito, né, por essa contribuição para o enriquecimento do debate sobre o combate a cartéis e a efetividade do direito concorrencial no nosso país, com todas essas referências, né, das práticas estrangeiras, de casos relevantes. Foi uma sessão fantástica. Então, eu quero muito agradecer também pela participação dos colegas com as intervenções pertinentes que fomentaram, né, essas reflexões adicionais compartilhadas pela professora Ana Paula Martinez conosco. Então, muitíssimo obrigado, professora Ana Paula Martinez, por essa participação. Esperamos que, como eu mencionei no início, seja apenas a primeira, né, das interações que possamos ter daqui para frente, porque são muitos os aspectos
dessa temática que interessam fortemente a toda a sociedade brasileira. E é papel da universidade fazer essas reflexões, tanto para o aperfeiçoamento do nosso referencial normativo, como também para a prática ser cada vez mais de efetividade, né, de regras que são benfazejas para o nosso mercado, para a competitividade global do Brasil, e para que também não haja exploração indevida dos consumidores, né, dos contribuintes por meio de superfaturamento, quando o cartel se dá no âmbito das licitações com o poder público. Então, por todos os ângulos, essa temática é de grande repercussão na vida social. Por isso, a nossa obrigação aqui também de lidarmos com ela de forma consequente, fundamentada, equilibrada e buscando os avanços necessários. E para isso, a sua contribuição aqui foi singular. Então, muitíssimo obrigado. Saia com o nosso aplauso, com a nossa gratidão, tanto pela sua contribuição na construção desse sistema, né, nós percebemos pelos dados apresentados aqui, dados objetivos, né, que permitem a mensuração da contribuição que foi dada ao tempo da sua titularidade na diretoria do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, né, na então Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. E agora percebemos também que a sua atuação como advogada muito tem impulsionado esse tema, além da contribuição também como docente dedicada a esse assunto, com obras publicadas de referência. Então, por tudo isso, muito obrigado. E fique à vontade agora, professora Ana Paula, para dar sequência ao seu dia, a sua agenda muito atribulada, né? Tem também, agora imagino, o lado familiar, né? A ser desempenhado. Então, muito obrigado. Nós vamos dar sequência aqui na nossa disciplina com essa gratidão pela sua contribuição e agradecendo também todos aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, né? A aula fica disponível também para esse acompanhamento. Nós achamos que essa é uma forma de contribuirmos para esse debate público atingir mais e mais pessoas e todos, com isso, avançamos. Muito obrigado. Obrigada, professor Gustavo, um grande prazer, tuas ordens. Foi um privilégio poder também ouvir as perguntas, me fazer pensar. Eu saio daqui com questões importantes para pensar. Então, foi um grande prazer. Contem comigo aí para os próximos debates. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Daniel. Se você quiser, então, encerrar a transmissão, fique à vontade. Agradeci já